para o inimigo. Fui presa, eu já era uma clandestina, né? Cartazes de procura, nome divulgado na imprensa, saía na imprensa escrita, falada. Eu estive presa 3 anos e 33 dias e fui condenada pelos tribunais militares a 19 anos de prisão. E vocês se casaram? No militar. Nós... Pois é, conta aí. Ele diz que nós nos casamos no militar, porque nós nos casamos quando eu estava presa. Nós tínhamos um relacionamento que não era reconhecido, né, pelos tribunais militares, então como que ele ia me visitar? Eu fiquei, quando fui presa, depois do período de tortura e de incomunicabilidade, fiquei acho que uns 9 ou 11 quartéis lá na Vila Militar. Então ali só meu pai, minha mãe e meus irmãos podiam me visitar. E então nós tivemos que nos casar para podermos ter um encontro, um contato. Naquela época não tinha visita matrimonial, nada disso. Mas casar era uma possibilidade da gente se encontrar por meia hora que fosse, enfim, com gente vigiando, com tenente anotando tudo, mas podíamos nos encontrar. Falem na língua não pátria. Podíamos. Com o desenvolvimento, o desenrolar da situação política que se agrava, né, em 68, com a edição do AI-5, né, do Ato Institucional número 5, a coisa ficou mais complicada, né? Meu irmão tem um engajamento político estudantil bastante forte, ele participa da organização do Congresso de Biúna, vai para o Congresso de Biúna, é preso. Ivan, nós éramos estudantes de História na UF, né? Então nos conhecemos naquele ambiente universitário, né? É shopping, é discutir política, ir para o cinema no Paissandu, não é? E depois nós ficamos clandestinos e compartilhamos a militância, mas era cotidianamente, né? Aí já estávamos na mesma organização, que era a Vanguarda Popular Revolucionária, a VPR. Meu irmão foi preso em maio de 71 e desapareceu. Eu ainda tive tempo de organizar com meus pais visitas a vários quartéis, tentamos encontrá-lo, mas não foi possível. Não havia notícia, nenhum registro, em lugar nenhum que a gente procurou, né? E, consequência disso, meu pai entrou numa crise de saúde violenta, ele que não tinha nada, quer dizer, acabou morrendo com 66 anos, oficialmente de enfisema pulmonar. Na verdade, ele morreu de paixão, na minha opinião, porque a cabeça dele ficou branquinha em 1 ano, né? Porque ele não entendia direito o que estava acontecendo. Meu pai era muito simples, né? O que doía nele era a vergonha de ter um filho preso, aliás, ter 2 filhos presos, né? Isso que entrava na cabeça dele, né? Udenista a vida inteira, antigetulista, não tinha como ele captar a coisa. Mamãe não, mamãe mudou completamente, virou uma leoa, procurando o filho para tudo quanto é lado, escrevendo para Deus todo mundo. Quer dizer, ela cresceu, né? Saiu da igreja, né? Porque foi hostilizada na igreja local, né? A mãe que não soube educar o filho virou comunista, né? Teve problemas na família bastante sérios e tal. Então isso deu a ela uma resistência, uma garra, né? Ela morreu com 90 anos, né?
final, então, de 71, eu fui embora. Deixei o país legalmente. O jeito que aconteceu, né, foi algo terrível, trágico, assustador, né? O confronto com o estado do terror era um confronto que se travava em condições de absoluta desigualdade, né? Era o monopólio da força, dos agentes públicos, das forças armadas, que se apropriaram de um Estado, né? E que implantaram um projeto. Violentou a nação, a sociedade, né? Mas assim, essa possibilidade de resistência, essa unidade que nos deu força, para mim é uma experiência inestimável, que mudou minha trajetória, e eu valorizo essa minha vivência como um patrimônio, para mim, fundamental, do qual eu não abro mão. Apesar de tudo que sofri depois, que não sofri só como eu, pessoa, sofremos todos nós. Nós, companheiros, nós que militamos, os que foram assassinados, os que foram torturados, os que enlouqueceram, os que que tiveram marcas decisivas que não conseguiram sobreviver. O brasileiro sofreu tanto quanto, né? Se pensava na escravidão, se pensava na miséria, se pensava na falta de trabalho, né? Todas essas realidades desumanas com as quais nós estamos acostumados a viver desde que nos tornamos país, né? Eu toquei e animei comício no tempo da ditadura. Tive a oportunidade de ouvir muitos dos discursos de oposição à ditadura militar. Eu era uma pessoa que tinha na cabeça de que tudo isso aí fazia parte do projeto de Deus. Isso não saía da minha cabeça. Isso fazia parte porque todo o meu aprendizado de igreja foi nessa direção, de que a gente tinha que lutar. Nós viemos ao mundo para isso. Ninguém veio ao mundo para quê? Para ficar bacaninha e tal. Ninguém veio. Embora muita gente ache que é só isso. Então, eu vim ao mundo, eu trago isso da minha formação. Então, eu me engajava, eu largava a família, eu largava trabalho, eu larguei consultório, eu sou profissional liberal, né? Nunca tive emprego, né? Eu vivo do meu trabalho, então eu largava para viajar, e continuo fazendo até hoje. Continuo fazendo, porque eu acredito nisso. Eu acredito que não adianta eu juntar e ter uma conta bancária e as pessoas continuarem sofrendo, continuarem numa condição de injustiça e de exploração. Uma música que eu gostava de cantar e canto até hoje, sempre que tenho oportunidade, é o Pesadelo, que é a letra do Paulo César Pinheiro. Quando o muro separa, uma ponte une, a vingança encarna, o remorso pune. Você vem, me agarra, alguém vem, me solta. Você vai na marra, ela um dia volta. E se a força é tua, ela um dia é nossa. Olha o muro, olha a ponte, olha o dia de ontem chegando. Que medo você tem de nós? Você corta um verso, eu escrevo outro. Você me prende vivo, eu escapo morto. De repente, olha eu de novo, perturbando a paz, exigindo troco. Vamos por aí, eu e meu cachorro. Olha o velho, olha o outro. Olha o velho, olha o moço chegando. Que medo você tem de nós, olha aí. Então era uma música que sempre me animava. Quando eu me via assim no sufoco, era uma poesia de Paulo César Pinheiro que animava.
toda a herança que havia de questionamento que vinha desde os tempos do teólogo Richard Shaw, um americano que passou pelo Brasil e foi embora em 62 para os Estados Unidos e não pôde mais voltar durante o regime militar, as pessoas que eram continuadores das ideias dele, como Rubem Alves e outros mais, inclusive o Paulo Wright, que depois está entre os desaparecidos, né? Todos esses continuadores do pensamento de Richard Shaw são mal vistos dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, e entre eles o João Dias de Araújo, que era do Seminário Presbiteriano do Norte, lá em Recife, que também ele e outros são caçados, expulsos, e tudo isso vai gerar posteriormente uma dissidência na Igreja Presbiteriana do Brasil, dando origem à Igreja Presbiteriana Unida, mais aberta, mais ecumênica, que teria na figura do Jaime Wright, irmão do Paulo Wright, a sua maior expressão, participando inclusive, junto com Dom Paulo Evaristo, da elaboração do livro Brasil Nunca Mais. Eu sou Anita Wright Torres, eu sou a filha caçula do Jaime Wright e da Alma, né? E no período da ditadura a gente morou em São Paulo, a gente estava morando em São Paulo, eu era adolescente e eu tenho a lembrança de vários encontros secretos com o meu tio Paulo, enquanto ele ainda estava vivo. E a gente sabia que as combinações eram por telefone e por códigos. A gente sabia que ele estava na clandestinidade, né? E que ele optou não ficar no exílio, como ele poderia ter ficado, ele optou voltar para o Brasil, porque ele não achava justo deixar o povo brasileiro sozinho nessa luta em glória. E aí ele foi morar numa casa que nós tínhamos. Era um companheiro com uma preocupação, uma visão estratégica da luta política. Ou seja, ele sempre, nas discussões dele com o movimento operário sindical, e mesmo com outros movimentos estudantil e tudo mais, ele sempre enfatizou que a luta revolucionária era fundamental, para ela avançar, era fundamental a conquista da democracia. Até aquele momento a gente vivia, era um bando de gente do voto nulo, do pessoal do contra. Nós éramos contra tudo e contra todos. E o Paulo me chamou a atenção dos companheiros, não. Nós temos que ter um lado, mas nós temos que conquistar o espaço de discussão democrática. Revolução é obra de milhões. Revolução não é obra de pequenos grupos. Não é obra de um grupo de aventureiros que acha que ele vai fazer em nome do povo. Quem faz revolução é o povo. Eu sou um defensor intransigente da luta das mulheres. Eu tenho um compromisso político. Ou seja, ser revolucionário é estar ao lado das mulheres. Lia muito a Simone de Beauvoir. Ele tinha uma outra grande teórica que era Alessandra Kollontai. São as mulheres, a Rosa Luxemburgo, são as mulheres que no seu tempo foram à vanguarda. Foram as mulheres que estavam anos-luz na frente dos homens que não entendiam o papel dos 50% da sociedade. Você querer fazer mudança da sociedade sem incluir a mulher, que faz parte dos 50% disso. Você falar de uma pessoa querida, de uma pessoa que te marcou profundamente, é sempre uma coisa gratificante e também emocionante. Em setembro de 73, ele foi preso, né? E meu pai recebeu um telefonema dizendo: Paulo caiu.
E aí meu pai já sabia que ele tinha sido preso. E aí começa a luta contra o tempo para saber aonde que ele está, o que foi feito dele. E meu pai se viu praticamente sozinho, sem apoio dos seus colegas pastores presbiterianos. E então ele foi procurar ajuda de quem ele sabia que já vinha trabalhando com isso, já vinha defendendo os direitos humanos nessa época, que era Dom Paulo. O encontro oficial deles foi justamente em 1975, quando houve a celebração ecumênica em memória do jornalista Vladimir Herzog. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Um momento de silêncio para se criar clima de oração